lar do Festival de Cinema de Sundance, Butch Cassidy e uma extensa cadeia de montanhas adorada por esquiadores de todo o país. Utah é um dos estados mais bonitos dos Estados Unidos, mas também é conhecido pela comunidade de crimes reais como o local de nascimento de Gary Ridgway e foi, em certo momento, um dos lugares favoritos de Ted Bundy. É um estado cheio de casos arquivados macabros. No episódio de hoje, vamos explorar 3 casos assustadores e não resolvidos de Utah. Salt Lake City, Jane Doe, 1986. Em 3 de setembro de 1986, o corpo gravemente decomposto de uma mulher adulta foi encontrado em um canal de esgoto a leste da estação de tratamento de esgoto de Salt Lake City, localizada na 850 North Redwood Road. Ao chegarem ao local, os investigadores logo perceberam que teriam muito trabalho. Além de a mulher falecida não portar nenhum documento de identificação, seus restos estavam tão horrivelmente degradados que ela basicamente não tinha rosto nem impressões digitais. O cabelo na cabeça da mulher desapareceu, restando só poucos pelos pubianos, segundo as autoridades. As bactérias presentes na água do canal aumentaram a taxa de decomposição. Estima-se que Jane Doe estava na água por cerca de 2 a 4 semanas antes de ser encontrada, devido à degradação do corpo. A causa da morte de Jane Doe nunca foi estabelecida, embora suicídio não tenha sido descartado, as autoridades observaram que acreditam que a morte é suspeita. Isso porque eles não conseguiram encontrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida que correspondesse à vítima, e porque o local onde o corpo foi encontrado era bastante isolado. Acredita-se que o corpo foi descartado ou que Jane Doe foi morta no local e deixada no canal. Porque para acessar a área, seria necessário pular uma cerca. Jane Doe é descrita como uma mulher branca entre 20 e 40 anos de idade. Ela media entre 1,65 metros e 1,68 metros e pesava cerca de 52 quilos na época de sua morte. O único marcador de identificação que os investigadores têm são os registros dentários dela, que ainda estão arquivados. Embora os detetives tenham poucas informações sobre a aparência de Jane Doe, eles recuperaram vários itens marcantes da cena do crime. Jane Doe estava vestida com uma blusa branca feita à mão, de mangas compridas e abotoada, que apresentava renda nos punhos e um padrão de renda na gola. Ela também tinha 5 pequenos botões redondos na parte da frente. Além disso, ela usava uma calça jeans com botão e zíper. A calça jeans tinha passantes para cinto, mas nenhum bolso. Foram achados vários itens de joalheria, incluindo uma pulseira listrada de roxo que virava caneta. Um relógio da marca Advance, com pulseira preta e mostrador xadrez preto e branco, e um anel de prata esterlina. O relógio não tinha números e na parte inferior estava escrito Quartz e Japão. Enquanto isso, o anel continha uma pedra escura e era tamanho 7 ou 7,5. Tinha as letras C e G e a palavra Sterling gravadas na parte interna. A cerca de 3,5 metros da borda leste da estrada e 37 passos ao norte de um poste de utilidade pública na margem do canal oeste, os investigadores encontraram um vestido. Era outra peça feita à mão, desta vez de tecido azul e com bolinhas. Também tinha renda na gola e nas mangas. O vestido tinha uma etiqueta de papelão presa a ele com o número 10 escrito, mas não tinha outras etiquetas ou marcas. Embora se presuma que essa peça de roupa pertencia a Jane Doe, investigadores online especularam que ela pode não ser dela e que seja apenas uma pista falsa. Os últimos itens encontrados com Jane Doe foram um pente rosa e uma escova de dentes rosa. Não está claro onde ela carregava esses itens, no entanto, já que ela não tinha bolsos nem uma bolsa que conheçamos. Notavelmente, Jane Doe estava sem sutiã e sem calcinha no momento de sua morte. Em 1986, as autoridades não conseguiram coletar nenhum DNA utilizável do corpo dela.
Após coletarem os registros dentários, o corpo de Jane Doe foi cremado, restando apenas uma pequena chance de extrair DNA de algum osso ou dente. Nos últimos anos, as roupas dela foram examinadas em busca de DNA, mas nada utilizável foi encontrado. Além disso, em 2015, os detetives explicaram que vários itens foram testados para DNA, mas novamente nada foi encontrado. É provável que a água do canal tenha lavado qualquer coisa que pudesse ser útil. A maior pista no caso de Jane Doe é o vestido encontrado perto do corpo. Investigadores relataram que o vestido estava aparentemente limpo, em bom estado e tinha formato e estilo semelhantes aos usados por mulheres. Membros da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Igreja FLDS, isso os levou a teorizar que talvez Jane Doe fosse membro dessa igreja em 2015. A detetive Hillary Gordon, que estava conduzindo a investigação, também afirmou acreditar que o estilo do vestido era comum entre grupos poligâmicos no norte de Utah. Ela entrou em contato com comunidades nos Estados Unidos e Canadá, buscando mulheres desaparecidas que se encaixassem na descrição de Jane Doe. No entanto, suas tentativas não tiveram sucesso. A detetive Gordon sugeriu que Jane Doe talvez nunca tenha sido oficialmente registrada como desaparecida. A descrição dela não corresponde. O boletim de desaparecimento foi feito quando encontraram o corpo dela. Investigam ligação com a igreja FLDS. Usuários do Reddit também notaram que a igreja costuma realocar homens e mulheres para novas famílias. Foi sugerido que ninguém sabia que Jane Doe estava desaparecida porque ela havia sido realocada. Devido a essa prática, alguns membros da igreja não veem ou falam com seus entes queridos há anos. Também foi apontado que as roupas de Jane Doe, que incluem jeans, renda e bolinhas, se o vestido for realmente dela, não correspondem às escolhas de moda dos dias atuais. Dos membros da igreja FLDS, embora talvez as regras fossem mais flexíveis nos anos 1980, outra hipótese é que Jane Doe seja, na verdade, de uma família mórmon conservadora, mas não necessariamente membro da igreja FLDS. Ou talvez ela fosse membro de uma seita e tenha fugido ou simplesmente se infiltrado no mundo secular. Também foi sugerido que o vestido era, na verdade, parte de um figurino de teatro. Ao todo, 11 mulheres já foram descartadas como sendo Jane Doe. Os nomes delas estão listados na tela agora. Embora o caso de Jane Doe tenha recebido alguma atenção da mídia nos últimos anos, ele ainda não foi solucionado. Se você tiver qualquer informação sobre a identidade de Jane Doe ou sobre seu assassino, pode ligar para o Departamento de Polícia de Salt Lake City no número 8017993454. Elizabeth Salgado. Em 16 de abril de 2015, Elizabeth Laguna Salgado, de 26 anos, terminou suas aulas do dia no Newman Global Language Center, localizado na 384 West Center Street, em Provo, e começou a ir para casa. Nascida no México e membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Elizabeth havia se mudado recentemente para Utah para estudar inglês. Ela estava nos Estados Unidos há menos de 20 dias, na época do seu desaparecimento, e já havia se formado em engenharia industrial. Pontual e trabalhadora, a jovem de 26 anos dividia uma casa em Provo com outras 3 mulheres nos apartamentos Branbury, localizados na 449 West 1720 North. O bloco de apartamentos ficava a apenas cerca de 2,5 km da escola, e Elizabeth não tinha carro mesmo, então ela começou a caminhar para casa entre 13 horas e 14 horas. Ela foi vista pela última vez com uma bolsa jeans de alças vermelhas, jaqueta e calça jeans azul. No caminho para casa, Elizabeth mandou mensagem para sua irmã e para um de seus tios, pois ela tinha planejado ir com ele ao Walmart mais tarde, por volta das 17 h. Ambos os tios dela já moravam em Provo há mais de uma década quando Elizabeth se mudou para Utah. Apesar de a jovem de 26 anos ter recebido respostas dos 2 familiares, nunca mais tiveram notícias dela. Em algum momento, enquanto Elizabeth caminhava pelas ruas movimentadas em direção à sua casa, ela desapareceu. Em 18 de maio de 2018, um caçador que precisava se aliviar encontrou restos humanos em alguns arbustos no Hobble Creek Canyon, a cerca de 24 quilômetros do último local conhecido de Elizabeth. Menos de uma semana depois, em 23 de maio, as autoridades anunciaram que haviam identificado o corpo. Era o corpo de Elizabeth, devido à distância entre o local onde seu corpo foi encontrado e onde ela foi vista pela última vez.
Os investigadores suspeitavam que a jovem de 26 anos foi levada ao local de carro. Parecia que seus restos mortais haviam sido expostos aos elementos por vários anos, sugerindo que ela foi morta pouco depois de desaparecer. Embora a causa da morte de Elizabeth não tenha sido definida, seu caso é tratado como homicídio. Um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida foi registrado para a jovem depois que ela não compareceu ao trabalho de garçonete nem às aulas nos dias seguintes ao seu desaparecimento. No início, após o desaparecimento de Elizabeth, seu tio Rudenberg Salgado afirmou em uma coletiva de imprensa que acreditava que ela havia sido levada à força. Um ano depois, a família disse acreditar que a jovem de 26 anos estava sendo mantida contra sua vontade. Vários traços de Elizabeth indicaram à família que ela foi levada até o riacho por alguém que ela conhecia. Segundo relatos, a jovem de 26 anos priorizava sua educação e trabalho acima de tudo. Ela frequentemente recusava convites sociais, até mesmo de membros de sua igreja, e nunca aceitava carona de estranhos. Ela também não tinha confiança em seu inglês. Tudo isso indicava para seus entes queridos que ela havia sido levada até o riacho por alguém que ela conhecia e em quem confiava, e alguém que falava sua língua nativa. Os investigadores disseram acreditar que quem levou Elizabeth conhecia a área do riacho. Como o local onde seu corpo foi deixado era fora do caminho habitual e não fazia parte de trilha comum, também era uma área difícil de acessar. Então, em julho de 2019, uma moeda de 1 centavo datada de 2006 foi encontrada em uma lápide improvisada no canyon, perto de onde os restos mortais de Elizabeth foram encontrados. A moeda de 1 centavo foi achada por Jason Jensen, cofundador da Coalizão de Casos Arquivados de Utah, que usava um detector de metais no local em busca de pistas. Embora não se saiba quando a moeda foi colocada no local, foram encontrados vestígios de DNA masculino nela, e por isso a moeda foi enviada para testes forenses. Um artigo da KSL-TV de 2020 traz uma declaração do sargento Spencer Cannon, do Departamento do Xerife do Condado de Utah, onde ele observa que os testes forenses, infelizmente, levam tempo. Ele também acrescentou: "É frustrante que isso avance tão devagar. As evidências que estamos recebendo de volta não nos deram o tipo de informação de que precisamos para identificar especificamente um suspeito." Nesse mesmo ano, a família de Elizabeth afirmou que ainda sentia o vazio deixado pela jovem de 26 anos. Jason Jensen, o homem que encontrou a moeda, planejava originalmente pedir aos homens que conheciam Elizabeth que voluntariamente fornecessem amostras de DNA. Não está claro se ele realmente seguiu com essa ação. Mais recentemente, ele revelou à mídia que uma fonte lhe disse que, no fim de semana antes de Elizabeth desaparecer, ela tinha ido ao riacho. Como parte de uma atividade da igreja, ela e os outros participantes visitaram a entrada do canyon, chamada Pavilhão Kelly's Grove. Como só uma fonte afirmou isso, Jensen buscava outras testemunhas para confirmar a informação. A família da jovem de 26 anos afirmou que não sabia que ela já havia visitado o riacho antes e achava que o fato de ela ter sido encontrada lá era mais do que uma coincidência. Apesar de teorias indicarem envolvimento de um tio de Elizabeth, isso parece ter surgido porque o teste do polígrafo deles foi falho ou inconclusivo. Como sabemos, testes de polígrafo não são uma indicação de culpa e não são aceitos na maioria dos tribunais dos Estados Unidos. O único suspeito em potencial que foi discutido no caso de Elizabeth é um homem de 30 anos chamado Adam Darborough. Adam Darborough morava a poucos quilômetros da estudante na época. Ela desapareceu e em 2020 foi presa pelo assassinato de uma mulher de 64 anos chamada Sherry Black, que foi espancada e esfaqueada até a morte na livraria de sua família em novembro de 2010. Darborough não havia sido identificado como suspeito até uma década depois. Após ser preso, ele confessou o homicídio qualificado, enquanto os investigadores não encontraram ligação entre Elizabeth e Darborough. Eles queriam descartá-lo como envolvido, pois suspeitam que ele possa ter continuado cometendo crimes. Na década entre a morte de Sherry Black em 2010 e sua prisão em 2020, o caso de Elizabeth ainda está aberto e ativo, de acordo com as autoridades. Enquanto todas as possibilidades são exploradas, as respostas ainda não apareceram. Na investigação, as autoridades encontraram vários becos sem saída. Tem alguma informação sobre a morte de Elizabeth?
Você pode entrar em contato anonimamente com a linha de denúncias da Coalizão de Casos Não Resolvidos de Utah pelo número 385-250-3313. Alternativamente, você pode ligar para o Departamento de Polícia de Provo no número 80185266210. Acacia Bishop. Nascida em 29 de outubro de 2001, Acacia Bishop tinha apenas 19 meses quando foi levada por sua avó materna na primavera de 2003, deixando seus pais, Adam e Casey, devastados e desesperados por seu retorno seguro. Por volta das 18h do dia 25 de maio de 2003, Kelly Jean Lodmul, de 38 anos, avó materna de Acacia, visitou a menina, que estava sendo cuidada por sua bisavó em Salt Lake City. Enquanto seus pais participavam de um jantar de ensaio de casamento, Lodmul havia tido recentemente seu acesso à menina de 19 meses revogado, embora não por nenhuma autoridade oficial. Casey e Adam Bispo haviam decidido não deixar Lodmul cuidar da filha do casal. Depois que eles voltaram de uma noite fora e descobriram que a mulher de 38 anos não queria devolver a filha, só após o casal ameaçar chamar a polícia, após meia hora de discussão, Lodmul levou os dois até a bebê, que estava escondida no porão da casa deles. Casey observou que sua mãe sempre foi estranhamente possessiva em relação a Acacia e queria o bebê para si. Voltando ao dia 25 de maio, a bisavó de Acacia saiu do cômodo por um momento, o que levou Lodmul a aproveitar a oportunidade para pegar a criança. Ela e a criança haviam desaparecido quando a bisavó de Acacia voltou, e a última vez que a menina de 19 meses foi vista foi com Lodmul em Idaho Falls no dia seguinte. A dupla esteve próxima ao viaduto Broadway e a Greenbelt, ao lado do rio Snake, em algum momento pouco depois. Eles foram vistos quando Lodmul apareceu em uma usina hidrelétrica perto do viaduto, informando aos funcionários que havia deixado sua neta cair no rio enquanto balançavam os pés na ponte. A usina foi imediatamente desligada para parar as turbinas de funcionar e evitar que Alicia fosse sugada por elas, e as autoridades foram rapidamente chamadas ao local. De acordo com testemunhas, Lodmul estava encharcada e descalça. Mergulhadores procuraram pelo rio Snake durante dias após o incidente, mas Acacia nunca foi encontrada. Um par de sapatinhos de bebê e uma boneca foram encontrados na margem do rio. Enquanto um dos sapatos de Lodmul foi recuperado da água, o outro foi localizado depois na margem. A situação parecia sombria. Os detetives do caso acreditavam que Acacia se afogou no rio e trataram como homicídio. Eles não acreditavam que a morte dela foi acidental, mas sim que a menina foi afogada intencionalmente em uma tentativa de assassinato e suicídio. Eles teorizaram que Lodmul entrou propositalmente na água com a menina de 19 meses e, por algum motivo, não conseguiu tirar a própria vida. Ela pode ter entrado em pânico e recobrado a consciência quando Acacia foi levada pela correnteza. Com Lodmul, os investigadores conseguiram uma confissão. A mulher de 38 anos confessou que planejava um assassinato seguido de suicídio, mas disse que Acacia ainda estava viva. Ainda assim, como resultado de sua confissão e devido à falta de evidências de que a criança estava segura, Lodmul foi acusada de sequestro e assassinato. Logo foi descoberto que Lodmul tinha uma longa ficha criminal, histórico de abuso de substâncias e várias doenças mentais. A avó da criança havia sido acusada de inúmeras infrações menores ao longo dos anos, incluindo, mas não se limitando a dirigir embriagada, ameaças com arma perigosa, conduta desordeira e agressão agravada. Em 1999, ela se declarou culpada desta última por atacar um policial, de acordo com o Projeto Charlie. Ela também foi acusada de agressão agravada após atirar em uma criança com uma arma de chumbinho, acusação pela qual cumpriu 60 dias de prisão. Lodmul também era esquizofrênica e, além disso, havia sido diagnosticada com transtorno bipolar. Ela, às vezes, morava nas ruas e em seu veículo, só tomando medicação para os transtornos quando podia pagar. Na época do desaparecimento de Acacia, ela não estava tomando medicação. Mesmo com o cenário claro, Casey e Adam Bishop, pais de Acacia, ainda esperavam que Lodmul estivesse mentindo sobre o ocorrido. Eles suspeitavam que a mulher de 38 anos tentava esconder o paradeiro da neta para, ao sair da prisão, poder ficar com a criança e morarem juntas. Os Bishop disseram que Lodmul nunca foi suicida ou teve esse comportamento e não acreditavam que ela machucaria sua filha, já que ela nunca havia mostrado esse comportamento antes.
Eles chamaram Lodmul de mentirosa habitual, sugerindo que sua confissão era inventada e que talvez planejasse sequestrar a Cássia há meses. Nos meses seguintes à prisão de Lodmul, os bispos alegaram que ela lhes enviou uma carta da prisão afirmando que a Cássia estava viva e bem, sendo cuidada por outras pessoas. Amigos e conhecidos da mulher de 38 anos disseram que ela nunca se referiu à criança no passado. Os bispos também destacaram que Lodmul comprou muitas fraldas e fórmula de leite para a Cássia pouco antes de seu desaparecimento. Eles acreditavam que isso indica que Lodmul realmente não tinha intenção de matar a filha, mas sim que pretendia fugir com ela e cuidar dela. Os investigadores consideraram que a Cássia poderia ter sido entregue ou vendida, mas não encontraram provas que sustentassem essa teoria. Mesmo assim, os bispos mantiveram a esperança de que sua bebê estivesse viva. Eles ofereceram uma recompensa de $10.000 para qualquer pessoa que tivesse informações sobre o paradeiro de Cássia, mas, infelizmente, o dinheiro não foi reivindicado. O casal divulgou um retrato falado de um homem que acreditam estar ajudando Lodmul e possivelmente com sua filha desaparecida. O retrato falado não foi feito por profissionais e não é endossado pelas autoridades. O homem retratado no retrato falado teria sido visto fazendo o check-out com os dois no Red Lion Hotel em Idaho Falls no dia 26 de maio, o dia em que a Cássia desapareceu. Ele é descrito como tendo entre o final dos 40 e início dos 50 anos, pele bronzeada e castigada pelo tempo, cabelo grisalho desbotado pelo sol, olhos cor de avelã e porte físico pequeno. Seus dedos e mãos são sua característica mais marcante, descritas como mãos grandes, com dedos em formato de cenoura, sugerindo que eram mais largos na base e afinados na ponta. Ele tem cerca de 1,68 metros de altura e fuma charutos básicos. Se esse homem existir, as autoridades não acreditam que ele esteja envolvido de qualquer forma no caso de Cássia. No final, Lodmul foi julgada por sequestro em tribunais federais. Mas em janeiro de 2005, ela foi absolvida pelo juiz, que considerou que ela era insana. Na época do incidente, o juiz acreditava que ela estava delirando quando sequestrou a Cássia e achava que Lodmul acreditava que a menina de 19 meses estava em perigo e que ela tinha o dever de salvá-la. Lodmul logo foi considerada um perigo para a comunidade, principalmente devido a seus problemas de saúde mental, ficha criminal e seu histórico de violência e abuso de substâncias. Como resultado, ela foi internada em um hospital psiquiátrico por tempo indeterminado. Relatos indicam que ela pode ser liberada se mostrar melhora e não for mais vista como ameaça à comunidade. Mas isso parece improvável, já que Lodmul recusou tratamento para suas doenças e não acredita que haja algo de errado com ela. Os investigadores acreditam que a Cássia se afogou em 26 de maio de 2003. Foi sugerido que Lodmul realmente acredita que sua neta ainda está viva devido à sua doença mental. Alguns detetives online questionaram se a menina realmente está segura com amigos de Lodmul na época do desaparecimento. A Cássia podia andar, correr e dizer palavras de uma sílaba. A Cássia é descrita como uma menina branca, com cabelo loiro avermelhado e olhos azuis. Quando foi vista pela última vez, ela tinha 76 centímetros de altura e pesava 13,6 quilogramas. Ela também estava usando um vestido de verão rosa que tinha margaridas ou girassóis estampados na barra. A Cássia tem as orelhas furadas e uma marca de nascença do tamanho de uma bola de tênis no abdômen. Se ainda estiver viva, ela terá 20 anos de idade. Se você tiver qualquer informação sobre o desaparecimento de Cássia, pode entrar em contato com o departamento do xerife de Salt Lake City pelo número 80-174-3700. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.